Olá pessoal, aqui é o Emanuel, o Ultra Tokusatsu XD, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Retro Anime XD. E hoje, galera, a gente vai relembrar a clássica série anime Dragon Ball Z, lançado em 1989. E como você já sabe, a série ela é a continuação da sua antecessora, a série Dragon Ball original, e sendo apresentado em 80 países ao redor do mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Índia e Europa e principalmente Austrália. E a série ficou conhecida ao redor do mundo por sua popularidade, contendo combates mais longos e principalmente artes marciais, e com um gênero mais levado a sério diante da vida adulta e principalmente da vida infantil do próprio Goku. Diferente da adaptação, a série original ela tinha mais comédia e pouca ação, mas ao contrário da qual a gente conhece, Dragon Ball Z tinha mais drama e muitas lutas, mas isso não quer dizer que o gênero de humor ficou descartado, não. Em alguns momentos teve cenas de humor, exceto pelos episódios fillers que a série possuía. E aqui no nosso vídeo vamos relembrar cada saga, contando exatamente o resumo de todas as batalhas e momentos marcantes que a série acabou trazendo aos fãs por ser uma grande popularidade. E também vamos falar de algumas curiosidades de produção por trás da série, da adaptação pela Toei e, é claro, do mangá do saudoso Akira Toriyama, e também as grandes passagens que a série fez aqui no Brasil pela televisão. Mas antes disso, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem um conteúdo novo, e deixe aquele like maroto se você gostar do nosso vídeo e compartilhe com seus amigos para me dar aquela moral, beleza? Então, sem mais delongas, vamos partindo direto para mais um vídeo de nostalgia aqui no meu canal para vocês. Então, vamos nessa! Get over here! A série Dragon Ball Z, por sua popularidade, acabou alcançando inúmeros lançamentos da sua antecessora série Dragon Ball original. Devido ao sucesso de audiência, acabou ganhando várias adaptações, incluindo 17 filmes e até mesmo 148 jogos de videogames, só que sendo lançado no Japão. E a série se tornou um grande ícone da cultura pop por conter exatamente todos os gêneros e todas as melodramas contadas de cada personagem, e o lançamento de todos os capítulos em mangás, e ganhando até mesmo uma série remasterizada chamada Dragon Ball Kai, com um total de 98 episódios só que seguindo 3 sagas da série original, como a saga dos Saiyajins, a saga de Frieza e a saga de Cell, deixando de lado a saga final do Majin Buu. E também a gente acompanha toda a trajetória de cada personagem e também aqueles momentos engraçados e muitas lutas e artes marciais, incluindo as batalhas mais emocionantes de todos os tempos. E a série foi considerada como a mais longa de todas, com um total de 219 episódios lançados na televisão. E agora umas curiosidades envolvendo a produção do anime. Durante aquele período em que a série Dragon Ball Z estava sendo adaptada, o próprio Akira Toriyama e seu editor, o Torishima, durante a produção de Dr. Slump e Dragon Ball Z, eles estavam começando a perceber que a audiência da série original estava começando a diminuir, portanto acabou criando uma expectativa de que o próprio Toriyama poderia parar por aí, já que a adaptação não ia durar por muito tempo no ar, e principalmente os números de audiência que a adaptação acabou alcançando. Mas nesse caso, o próprio ajudante de Toriyama, ele não queria que seu mestre desistisse.
e ele continuou a escrever e criar mais capítulos para seu mangá para planos futuros da próxima série que ocuparia o lugar da prequela original, que foi mais considerado por muitos como mais voltado para comédia, infantilização do que ação. Isso tenha sido o verdadeiro motivo de a série começar a despencar ao público que assistia, porque a série que poderia ter levado mais a sério os combates e as cenas de luta, ela possuía o gênero mais humorístico e pouco de ação e também aventura para não ficar de fora. Mas aí então, depois do fim da série original, foi chegado a hora da nova adaptação Dragon Ball Z, focando na vida adulta e adolescente do Son Goku, o principal protagonista da série original, só que agora nessa nova adaptação que foi lançada em 89, junto do seu primeiro filho, Gohan. Mas o interessante é por que esse nome Dragon Ball Z. Uma curiosidade desse alfabeto, que é a última letra, é muito simples. Naquele período, o nome Dragon Ball Z foi uma ideia vinda direta do próprio Toriyama, o que ele acabou declarando que essa adaptação seria a última do seu trabalho, já que ele estava cansado de produzir a sua própria série e queria dar um tempo, porque ele já não tinha mais ideia de seus planos futuros para a série Dragon Ball e principalmente o seu mangá. Mas só que ele foi convencido pelo público, porque graças à série original Dragon Ball fez um sucesso e tanto que acabou expandindo o público, e ele acabou mudando de ideia e resolveu continuar em frente, lançando a nova série. Mas só que o problema é que ele queria que a série pudesse ser voltada para um novo protagonista, ou seja, o filho do próprio Goku, Gohan. Mas então, antes da série ser lançada como o nome de Dragon Ball Z, uma curiosidade envolvendo a pauta de títulos para o nome da série é que no começo, antes do Z, a última letra do alfabeto, ser produzida para a adaptação, o nome seria dado como Dragon Ball Gohan Big Adventures, focado no filho do Goku. Mas então, além desse título, antes do alfabeto final, que é o Z, outros nomes titulados que seria dado para a série estavam em pauta, incluindo vários nomes que seria dado como New Dragon Ball, Wonder Boy Dragon Ball ou até mesmo Dragon Ball 90. Mas então, por último, o que ficou e qual foi o melhor nome escolhido? Você já sabe, Dragon Ball Z, a última letra do alfabeto, foi escolhida para ser o nome titulado para Goku e seu filho a serem os novos protagonistas dessa nova aventura, mais voltada para o drama mais sério e muito dramático. Mas isso não deixou de lado os momentos humorísticos, pois a adaptação ganhou longos episódios, que são um total de 219 que eu falei, isso por conta dos fillers. E essa curiosidade envolvendo os episódios fillers é que durante a produção da série pela Toei, aquele período o próprio Toriyama estava ainda escrevendo novos capítulos para o mangá da adaptação, incluindo os episódios fillers que tinham que ser produzidos, só que eles eram totalmente inexistentes no mangá. Isso porque foi criado com uma forma de evitar que o anime ultrapassasse a adaptação escrita do mangá pelo próprio Toriyama. O miserável é um gênio! Isso envolvendo as sagas mais importantes da série, que são a saga de Frieza e a dos androides, que teve episódios fillers contendo os momentos de combate, às vezes momentos de humor, drama e tudo isso aí como forma de prevenir que a série animada ultrapassasse antes de o Toriyama escrever novos capítulos para seu mangá. E a gente também teve os momentos em que, durante a saga de Frieza para os androides, a gente vê os Guerreiros Z combatendo um dos seus principais inimigos, o Galix Jr., que é o principal vilão de um dos 17 filmes de Dragon Ball, que se chama Dragon Ball e o Resgate de Gohan.
E acompanhando o resumo do enredo da série, a gente começa exatamente na saga dos Saiyajins, em que se passa 5 anos depois dos eventos da série original. A gente acompanha o Goku já na sua fase adulta e junto com seu primeiro filho Gohan, em que nessa saga a gente conhece o misterioso ser chamado Raditz, o irmão de Goku, em que no seu planeta natal, o extinto planeta dos Saiyajins, o seu nome verdadeiro era Kakaroto, e que ele havia sido enviado na Terra com o objetivo de destruir a raça humana a pedido deles. Mas só que Goku, na sua infância, acabou batendo com a cabeça em uma pedra e acabou perdendo todas as suas lembranças e principalmente o objetivo de sua missão. E então o Raditz, ele vai ao encontro do seu irmão Kakaroto para anunciar a ele a existência do planeta Vegeta, em que ele é um dos soldados, assim como o príncipe Vegeta, o rival de Goku, e outro Saiyajin chamado Nappa, que eram na verdade soldados comandados pelo temível Frieza, em que ele tinha o objetivo de convencer Goku a se unir junto a ele para destruir o planeta Terra e a humanidade. Mas só que Goku acabou recusando a proposta, então Raditz ele acaba sendo derrotado com a ajuda de Piccolo Jr. e que ele, junto com Goku, acabou derrotando Raditz, mas isso era apenas um começo. Depois da derrota de Raditz e o sacrifício de Goku, os dois Saiyajins comandados por Frieza, Vegeta e Nappa chegam à Terra para tocar o terror. Mas só que eles são sobrepujados pelos Guerreiros Z, que são os amigos de Goku. E aí então, na saga de Frieza, Gohan e Kuririn, eles vão ao planeta natal de Piccolo, planeta Namekusen, cuja sua missão era pegar as 7 esferas do dragão. Mas só que, para a surpresa deles, o próprio Frieza e junto com seus capangas, as forças espaciais Ginyu, acabam aparecendo para barrar o seu caminho. Mas eles contam com a ajuda do Vegeta, que antes rival do Goku se tornou um fortíssimo aliado. Mas só que essa saga acabou sendo um marco muito emocionante do capítulo final, em que nós acompanhamos a incrível transformação do Goku no Super Saiyajin. Era uma das habilidades que o próprio Frieza temia, o que acabou resultando ele a verdade para o próprio Vegeta nessa saga, em que ele foi o responsável pela extinção e o extermínio dos Saiyajins por conta do seu terror de que eles poderiam atingir esse nível de poder superior que ele tinha tanto medo que eles alcançassem. Mas ele acabou sendo derrotado por Goku no seu primeiro estágio como Super Saiyajin, mas então chegou a saga dos androides e também a saga de Cell, em que nós acompanhamos a incrível batalha do seu filho Gohan contra Cell, em que ele atinge o estágio de Super Saiyajin 2, assim como seu pai. Só que a gente acompanha o próprio filho de Goku assumindo seu protagonismo, derrotando Cell em seu lugar, já que o Goku nessa saga ele havia sido sacrificado para poder dar mais poder ao seu filho Gohan, para poder eliminar o Bill Android Cell de uma vez por todas e salvando a humanidade mais uma vez. E então foi chegado a saga final, a saga de Majin Buu. E esse evento se passa 7 anos depois da batalha contra Cell, em que Gohan, agora na fase adolescente, se tornou um estudante do ensino médio. E também a gente conhece o segundo filho de Goku, que é o Goten. E nessa saga a gente acompanha os Guerreiros Z lutando contra uma nova ameaça, Majin Buu, a reencarnação do ser maligno chamado Buu, em que ele acaba derrotando metade dos aliados de Goku, transformando eles em seu alimento preferido, o chocolate. Olha só que bizarro, esse Majin Buu, ele eliminava os oponentes transformando eles em chocolate e depois os devorando para poder aumentar ainda mais o seu nível de poder. Coisa louca isso aí, não é mesmo? Esse cara é xarope. Mas também a saga de Majin Buu chegou a ser outro marco final de mais uma batalha emocionante, em que a gente acompanha Goku e Vegeta fazendo a fusão, uma incrível transformação combinando 2 brincos, em que um usava pela orelha direita e outro pela orelha esquerda, e assim a fusão tornou eles o poderoso Vegito.
uma nova versão de Super Saiyajins combinando a almas de Goku com Vegeta totalmente combinativos. E também chegou a ser outro dos momentos emocionantes em que vemos o Goku se transformando no Super Saiyajin 3, aumentando ainda mais os seus cabelos loiros, o deixando mais longo e grande. Mas ele conseguiu eliminar Majin Buu com seu poderoso poder, além do Kamehameha, a poderosa Genkidama, e salvando a raça humana mais uma vez, em qual a humanidade inteira acabou vendo isso, o Mr. Satan, o principal personagem das duas últimas sagas, como o Deus. Mas isso aí não passava apenas de um certo mal entendido, já que Goku era na verdade o tal Deus que salvou a humanidade de uma nova extinção nas mãos de Majin Buu. E graças à popularidade da série Dragon Ball Z, a adaptação anime acabou alcançando o auge de sucesso em alguns países e principalmente na internet, como o Yahoo, um site extinto em que trazia uma legião de fãs da franquia do Akira Toriyama, alcançando um número absurdo de muitos seguidores. E já nos Estados Unidos a série seguiu sucesso desde 99 até o ano 2000, alcançando um número gigantesco de audiência, como sendo a série mais valorizada e por muitos temas comerciais envolvendo vendas de brinquedos e figuras de ação. E já aqui no Brasil, quando foi exibido pela extinta TV Globinho, o objetivo da própria emissora era usar a série para alcançar uma faixa gigante de público infantil na televisão, que alcançou 20 pontos de audiência do Ibope, mas também passou por outras emissoras de televisão como a Band e também em TV por assinatura como o Cartoon Network, que chegou a exibir todas as sagas completas. No caso da Globo, a Globo só exibiu alguns dos episódios completos da saga dos Saiyajins e principalmente a saga de Frieza e Cell, e já do caso do Majin Buu foi totalmente diferente. E já lá nos anos atrás, Dragon Ball Z chegou a ser exibido novamente na televisão, em TV aberta, pela Rede Brasil de Televisão, junto com os Cavaleiros dos Zodíacos no quadro Sessão Oriental. E a série que chegou a se tornar o ícone muito importante da cultura pop, também ficou famoso pelos seus temas de abertura e encerramento, que também se tornou uma grande febre e uma coisa maravilhosa de ser cantada. E o tema de abertura, cantado em dublagem brasileira, era composta pelo dublador e cantor e produtor musical Anísio Melo Júnior, e a sua voz acabou se tornando um grande marco de várias gerações do ano 2000 e principalmente a década de 99. E agora eu passo essa pergunta para vocês. Vocês aí já assistiram Dragon Ball Z ou já assistiram primeiro a série original para depois começar por essa? E qual é uma das suas sagas favoritas e qual dos personagens é o seu favorito e qual dos seus momentos mais marcantes que a série trouxe para vocês desde a sua infância? É dúvida? É só vocês deixarem seus comentários aqui embaixo do meu vídeo. É isso aí, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e quero lembrar vocês de não se esquecerem de seguir o canal Ultra Tokusatsu XD pelas redes sociais para vocês ficarem ligados nas novidades que estão chegando, e venha conhecer também o site oficial do meu canal, que é esse aí, ultratokusatsuxd.web.com, facinho, lá você poderá ver os destaques de giro de notícia desse ano de 2025, viu? Lembrando vocês que agora você pode fazer parte do grupo da comunidade do nosso canal, não só pelo Facebook, mas agora pelo WhatsApp. É isso aí, pessoal, vem fazer parte do grupo da comunidade do canal Ultra Tokusatsu XD pelo WhatsApp e principalmente pelo Facebook, que lá você será muito bem-vindo, beleza? Então é isso aí, vejo vocês na próxima, um forte abraço para vocês e Power Ultra! Tchau! E aqui no nosso canal, nossas homenagens ao grande cantor, dublador brasileiro responsável pelos temas de abertura da série Dragon Ball original e Dragon Ball Z, Anísio Melo Júnior, que faleceu nessa última sexta-feira do dia 27 de junho.
Descansa em paz, grande Anísio, e obrigado por marcar nossa infância com tua música versão brasileira dessa obra-prima do saudoso Akira Toriyama. E você sempre será lembrado por todos nós e para sempre aqui dentro dos nossos corações com tua grande voz que marcou várias gerações. Muito obrigado e que Deus o tenha.